Meca, a cidade mais sagrada do Islã. Foi ali, em 7 de agosto de 2026, que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif assinaram um pacto de defesa mútua. Cada signatário traz à mesa um ativo estratégico diferente. A Arábia Saudita possui enormes recursos financeiros gerados pelas exportações de petróleo, além de uma posição geográfica crucial entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Sua posição é reforçada pelo papel do monarca saudita como custodiante das duas mesquitas sagradas do Islã, o que confere ao reino um prestígio único em todo o mundo muçulmano. O Paquistão, por sua vez, dispõe de um exército com mais de 500 mil de efetivos e é o único país de maioria muçulmana a possuir armas nucleares. A Turquia também comanda um contingente militar expressivo, o segundo maior da OTAN em efetivos, e construiu uma indústria de defesa poderosa e cada vez mais inovadora, conhecida sobretudo por seus drones. Geograficamente, o país também se estende por dois continentes, Europa e Ásia. O Pacto de Meca surge em um momento crítico não apenas para a Arábia Saudita, mas para todo o Oriente Médio. Há quase 6 meses, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã. Donald Trump já declarou vitória diversas vezes, mas o conflito persiste e Washington não conseguiu conduzi-lo a uma conclusão decisiva. A guerra provocou um bloqueio efetivo do Estreito de Hormuz por parte do Irã e também lançou uma sombra sobre o Mar Vermelho, onde os Houthis do Iêmen anunciaram um bloqueio à navegação saudita e ameaçaram fechar o Estreito de Bab el-Mandeb. A segurança dos dois pontos de estrangulamento energético mais importantes do mundo está agora em dúvida. Também está, cada vez mais, a credibilidade das garantias de segurança norte-americanas no Oriente Médio. É nesse contexto que a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão assinaram um acordo de defesa mútua. Não é de surpreender que a mídia, rapidamente, tenha encontrado o nome de efeito para o pacto, a OTAN Islâmica. Alguns analistas veem o acordo como um embrião de um sistema de defesa coletiva muçulmano e como um mecanismo que poderia permitir que estados da região reduzissem sua dependência do guarda-chuva de segurança norte-americano. Especula-se até que a Arábia Saudita e Turquia possam agora estar indiretamente cobertas pelo dissuasório nuclear paquistanês. Mas, embora o rótulo OTAN Islâmica renda uma manchete atraente, a realidade, como tantas vezes acontece, é bem mais complicada e, por isso, bem mais interessante. Vejamos o porquê no episódio de hoje. O Pacto de Meca não pode ser compreendido isoladamente da guerra com o Irã e, sobretudo, do contexto regional mais amplo. Embora os combates ainda estejam em curso, ficou claro desde abril, quando entrou em vigor o primeiro cessar-fogo, que os Estados Unidos sofreram uma derrota estratégica. O ataque conjunto Estados Unidos e Israel não apenas fracassou em derrubar a República Islâmica, como também empurrou o Irã a executar uma ameaça que fazia havia anos: bloquear o Estreito de Hormuz. Apesar de Donald Trump declarar repetidamente a guerra como vencida, os Estados Unidos mostraram-se incapazes de romper o bloqueio iraniano e restabelecer a navegação normal em Hormuz. Pior ainda, a Casa Branca se recusa a reconhecer que sofreu um revés espetacular em uma guerra que ela mesma escolheu iniciar. A crise no Golfo, portanto, se arrasta enquanto o presidente Trump lança ideias cada vez mais desconectadas da realidade, incluindo a sugestão de que em breve poderia declarar Hormuz território dos Estados Unidos. A guerra com o Irã também deixou marcas profundas nas relações dos Estados Unidos com seus parceiros árabes no Golfo Pérsico. O conflito iniciado por Trump, seguido pelo bloqueio iraniano de Hormuz, paralisou boa parte das exportações regionais de petróleo e gás, gerando perdas na casa dos bilhões de dólares. Como se não bastasse, os parceiros árabes de Washington foram diretamente arrastados para o conflito quando o Irã passou a atacar bases norte-americanas em seus territórios, bem como infraestruturas críticas locais. O resultado foi profundamente paradoxal. As bases dos Estados Unidos, que deveriam garantir a segurança dos estados do Golfo, mostraram-se elas próprias vulneráveis a ataques iranianos. Ao mesmo tempo, sua presença deu a Teherã um pretexto para ampliar as retaliações contra os países anfitriões, sobretudo contra suas infraestruturas de petróleo e gás. Não é de se estranhar, portanto, que Riad tenha passado a questionar o valor das garantias de segurança norte-americanas.
Para a Arábia Saudita, a situação é particularmente frustrante porque essa está longe de ser a primeira vez que tais garantias falharam em se concretizar. Os sauditas se lembram de 2019, quando ataques às instalações de Abqaiq e Currais paralisaram temporariamente mais da metade da produção de petróleo do reino. Donald Trump disse à época que os Estados Unidos estavam com o dedo no gatilho, mas ao final optou por não retaliar militarmente contra o Irã. No entanto, a inação é apenas parte do problema. Mesmo quando os Estados Unidos de fato empregam força, têm demonstrado dificuldade crescente em obter um resultado decisivo. Deixado de lado a atual guerra com o Irã, um bom exemplo é a campanha aérea norte-americana contra os Houthis do Iêmen em 2024 e 2025. Ela deveria pôr fim ao bloqueio em torno do Estreito de Bab el-Mandeb e cessar os ataques Houthis contra Israel. Em vez disso, terminou em um impasse estratégico. As dúvidas sauditas dizem respeito não só à passividade norte-americana ou à eficácia declinante do poder militar dos Estados Unidos, mas também à capacidade limitada de Washington de conter seu aliado israelense. Para Riad, o verdadeiro choque veio em setembro de 2025, quando Israel atacou líderes do Hamas no Catar. O episódio demonstrou que nem sediar o quartel-general avançado do CENTCOM, nem deter o status de aliado principal fora da OTAN foram suficientes para blindar o Catar de um ataque aéreo israelense. A erosão da credibilidade norte-americana e a deterioração mais ampla do ambiente de segurança do Golfo não são, portanto, fenômenos novos. Há vários anos, Riad busca parceiros adicionais e formas de reduzir sua dependência de Washington. Foi por isso que, em 2023, a Arábia Saudita contornou os Estados Unidos, aceitou a mediação chinesa e normalizou relações com o Irã. E, em 2025, assinou um acordo de defesa mútua com o Paquistão. A atual guerra com o Irã, portanto, fez menos para criar um problema novo do que para trazer à tona anos de tensões acumuladas e para acelerar uma diversificação já em curso da política de segurança saudita. O Pacto de Meca é o próximo passo dessa mesma estratégia. O que torna essa aliança particularmente interessante é que seus membros trazem forças muito distintas para a mesa e que, em muitos aspectos, essas forças se complementam. A Arábia Saudita possui enormes recursos financeiros e uma posição estratégica entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Ao mesmo tempo, permanece altamente exposta a ataques do Irã, dos Houthis do Iêmen e de milícias iraquianas alinhadas a Teherã. O reino precisa de defesas aéreas e antimísseis mais eficazes, além de parceiros dispostos a compartilhar tecnologia. Isso importa ainda mais porque, no âmbito da Visão Saudita 2030, Riad pretende desenvolver sua própria indústria de defesa. A Turquia contribui com o segundo maior contingente militar da OTAN em efetivos, ampla experiência de combate e a indústria de defesa mais avançada e diversificada das três nações. Produz drones, mísseis, navios de guerra, radares e sistemas de guerra eletrônica. Ankara, por sua vez, ganha acesso ao capital saudita, novos contratos e maior influência no Golfo. Ao mesmo tempo, pode ajudar Riad a desenvolver sua indústria bélica doméstica. Essa cooperação já vem tomando forma concreta. Em 2023, a compra saudita de drones turcos Ankis veio acompanhada de um acordo entre Baykar e Saudi Arabia Military Industries, que previa transferência de tecnologia, produção local, testes finais, treinamento e suporte técnico. Tudo isso se encaixa no objetivo de Riad de nacionalizar mais de 50% dos gastos militares até 2030. O Paquistão contribui com o maior exército dos três países, ampla experiência operacional e laços militares profundos com ambos os parceiros. Tropas paquistanesas treinam forças sauditas há décadas e o número de militares destacados no reino já chegou a ultrapassar 10 mil. Com a Turquia, Islamabad coopera em construção naval, aviação, drones e exercícios conjuntos. Some-se a isso o arsenal nuclear paquistanês. Em contrapartida, Islamabad busca, acima de tudo, investimentos sauditas, fornecimento de energia e apoio financeiro, além de contratos para sua própria indústria de defesa e um papel maior no Oriente Médio. Portanto, no papel, o Pacto de Meca parece formidável. Juntos, Arábia Saudita, Paquistão e Turquia somam quase 1,4 milhão de militares da ativa, mais de 3 mil aeronaves militares, 6 mil tanques e 344 navios de guerra. Some-se a isso a indústria de defesa turca, as armas nucleares paquistanesas e o poder financeiro saudita, e o potencial combinado é substancial. Mas simplesmente somar arsenais nacionais não cria uma força militar unificada. São três países com prioridades de segurança muito diferentes. Riad está concentrada sobretudo no Irã e em seus aliados regionais.
Islamabad está preocupada com sua rivalidade com a Índia. Ankara está voltada para a Síria, a questão curda e sua competição com Israel. A pergunta central, portanto, não é quantos soldados ou tanques eles possuem, mas quanto desse poder cada signatário estaria realmente disposto a empregar em defesa dos demais. Segundo a declaração conjunta emitida pelos membros do Pacto de Meca, um ataque armado contra um signatário será tratado como um ataque contra todos. Foi essa única frase que desencadeou toda a narrativa sobre uma OTAN islâmica. Mas o texto integral do acordo não foi publicado e as declarações oficiais não detalham as obrigações de defesa concretas. Não se sabe quem determina se ocorreu um ataque suficiente para acionar o pacto, qual seria o alcance geográfico das garantias, que tipo de assistência cada signatário ser obrigado a prestar, ou se algum plano operacional conjunto já foi elaborado. As primeiras pistas sobre como essa defesa mútua funcionaria na prática vêm do acordo de defesa saudita-paquistanês assinado no ano anterior. Ele continha uma cláusula semelhante, estabelecendo que um ataque contra um signatário seria tratado como um ataque contra ambos. No entanto, quando a guerra com o Irã começou e mísseis e drones iranianos passaram a atingir a Arábia Saudita, o Paquistão não entrou no conflito ao lado do reino. Isso não significa que Islamabad tenha permanecido passiva. O país destacou cerca de 8.000 militares para a Arábia Saudita, junto com o esquadrão de caças JF-17, drones e um sistema de defesa aérea HQ-9 de fabricação chinesa. Os caças paquistaneses, contudo, só chegaram depois de já ter acertado o primeiro cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Então, a resposta paquistanesa pareceu menos uma participação conjunta na guerra e mais uma assistência defensiva limitada. Ela aliviou a carga sobre as forças sauditas e fortaleceu a capacidade do reino de resistir a novos ataques iranianos. O Pacto de Meca poderia funcionar de uma maneira muito semelhante. Paquistão e Turquia podem treinar pessoal saudita, fornecer armamentos, compartilhar inteligência e reforçar as defesas aéreas do reino, sem necessariamente entrar automaticamente em uma guerra ao lado de Riad. As armas nucleares são uma questão à parte. Não há evidência pública de que Islamabad tenha estendido formalmente seu guarda-chuva nuclear à Arábia Saudita ou à Turquia. Depois que Riad e Islamabad assinaram um acordo semelhante em 2025, o ministro da Defesa paquistanês e outras autoridades sugeriram que o compromisso poderia também abranger os ativos estratégicos do Paquistão, ou seja, seu arsenal nuclear. Essa interpretação, contudo, foi rapidamente minimizada e autoridades paquistanesas mais tarde sustentaram que o acordo não havia criado um guarda-chuva nuclear formal sobre a Arábia Saudita. Mas a proximidade entre a Arábia Saudita e Paquistão é muito mais antiga. Como podemos ler nessa matéria do think tank Rose, a história remonta ao final da década de 1990, quando Nawaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, recebeu a visita do príncipe Sultan bin Abdulaziz, então ministro da Defesa da Arábia Saudita. A Arábia Saudita ajudou a financiar o programa nuclear do Paquistão desde o início da década de 1970, e o Paquistão retribuiu fornecendo tropas para defender as cidades sagradas de Meca e Medina. Esta última função era extremamente popular no exército paquistanês, porque os salários e subsídios eram pagos em dólares americanos. Poder-se-ia inferir, portanto, que os pactos entre esses dois países agora são nada mais do que uma cobrança daquele apoio da década de 70. A própria ambiguidade pode ter algum valor dissuasório, mas o fato de um membro de uma aliança possuir armas nucleares não deve ser confundido com uma dissuasão nuclear estendida que cubra os demais. E mesmo um guarda-chuva nuclear formal pouco resolveria a maioria dos problemas de segurança imediatos de Riad. Armas nucleares podem dissuadir um ataque existencial de outro estado. São bem menos úteis contra os Houthis do Iêmen ou milícias iraquianas. A ausência de uma obrigação automática de entrar em guerra não torna o pacto irrelevante, significa apenas que ele deve ser avaliado por um padrão diferente do da OTAN. O Pacto de Meca deve ser compreendido à luz de três tendências mais amplas: a deterioração da segurança em todo o Oriente Médio, a credibilidade cada vez menor dos Estados Unidos e a importância crescente das potências médias, desenvolvimentos que vimos discutindo há vários anos. Potências médias são estados que não são superpotências, mas que possuem peso econômico, militar e político e ambição suficientes para moldar ativamente seu entorno. As potências médias de hoje agem cada vez mais por conta própria, constroem suas próprias redes de cooperação e tentam evitar uma dependência excessiva de qualquer grande potência isolada. Isso não significa abandonar alianças já existentes ou escolher um lado na rivalidade global. Significa preservar margem de manobra.
Isso fica particularmente claro no caso dos 3 signatários do pacto. A Turquia continua membro da OTAN, mas usa cada vez mais essa filiação para perseguir seus próprios interesses. A Arábia Saudita ainda vê os Estados Unidos como seu parceiro militar mais importante, ao mesmo tempo que expande laços com China, Turquia e Paquistão. Islamabad mantém uma parceria estratégica com Pequim, mas também tenta reconstruir a cooperação com Washington e ampliar seu papel militar para além do sul da Ásia. Nenhum desses países quer fechar suas opções. O Pacto de Meca destina-se, portanto, a complementar alianças e parcerias já existentes, não a substituí-las. Apesar de uma série de erros no Oriente Médio, Washington continua sendo um parceiro atraente, pois oferece acesso a armamentos avançados, tecnologia de ponta, inteligência e aos mercados financeiros ocidentais. O que está mudando é a forma como os estados da região administram sua relação com os Estados Unidos. A cooperação com aquele país está se tornando menos exclusiva à medida que seus parceiros buscam reduzir a dependência de decisões tomadas em Washington. Eles não querem basear toda a sua segurança em um único país que pode agir seletivamente, condicionar assistência a concessões ou arrastar aliados para um conflito e, depois, falhar em protegê-los de suas consequências. A guerra com o Irã mostrou que esse risco deixou de ser meramente teórico. Em vez disso, potências médias como Arábia Saudita, Turquia e Paquistão desejam maior autonomia estratégica. Isso não exige autossuficiência nem uma ruptura com as grandes potências. O objetivo é simplesmente ampliar o número de parceiros e opções de política disponíveis. Quanto mais alternativas tiverem Riad, Ankara e Islamabad, menor o preço que pagarão por recusar atender às expectativas de Washington. Vale também observar como a Casa Branca reagiu ao Pacto de Meca. O presidente Trump não apenas se absteve de criticá-lo, ele o elogiou. Na visão de mundo de Trump, o pacto se encaixa perfeitamente em sua ênfase de longa data na divisão de encargos. Os aliados dos Estados Unidos assumindo maior responsabilidade por sua própria defesa e pela segurança regional. Mas há um problema fundamental nessa interpretação. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão estão assumindo maior responsabilidade, em grande medida, porque perderam confiança na eficácia do guarda-chuva de segurança norte-americano. Para os signatários, o pacto é uma apólice de seguro adicional contra novos fracassos dos Estados Unidos. Se as garantias norte-americanas estivessem funcionando como esperado durante a guerra com o Irã, a necessidade de um mecanismo regional como esse teria sido bem menor. Ainda assim, os Estados Unidos não estão prestes a perder sua posição como o ator militar mais poderoso do Oriente Médio. O que estão perdendo gradualmente é o quase monopólio sobre a arquitetura de segurança de seus parceiros regionais. À medida que arranjos alternativos se desenvolvem, Washington encontrará mais dificuldade em usar a proteção norte-americana como fonte de alavancagem política. Com o tempo, isso também reduzirá sua influência sobre as decisões tomadas em toda a região. Os Estados Unidos manterão as maiores capacidades militares, mas transformar essa superioridade em obediência política de seus parceiros se tornará cada vez mais difícil. Portanto, o Pacto de Meca é uma expressão da emergente era das potências médias. Os estados regionais continuarão cooperando com as grandes potências, mas estão cada vez mais determinados a definir eles próprios os termos dessa cooperação. Depois de considerar a natureza dessa chamada OTAN Islâmica, vale a pena examinar suas consequências regionais concretas. O acordo afeta não apenas a posição de seus signatários, mas também os cálculos de Israel, dos Emirados Árabes Unidos, da Índia, do Egito e do Irã. A primeira implicação diz respeito à normalização saudita-israelense. Nas condições atuais, é evidente que Riad não tem intenção de aderir ao grande plano de Donald Trump de ingressar nos Acordos de Abraão. Há poucos anos, Israel ainda podia ser visto como um parceiro em potencial no equilíbrio de forças contra o Irã. Mas depois da guerra em Gaza, do ataque a Doha, das invasões ao Líbano e à Síria e da guerra com o Irã, os sauditas passaram a ver Israel cada vez mais como uma das principais fontes de instabilidade na região. Sobretudo porque os Estados Unidos nem sempre conseguem, ou querem, conter seu aliado israelense. O Pacto de Meca também pode aprofundar a rivalidade entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A parceria saudita-emiradense já vinha se desgastando em meio à disputa sobre qual país se tornaria o principal centro econômico da região, além de interesses divergentes no Iêmen, no Sudão, na Somália e no restante do Chifre da África. Para Abu Dhabi, a cooperação mais estreita entre Riad e Ankara é particularmente problemática.
Arábia Saudita e Turquia apoiam muitas das mesmas facções no Sudão e no Chifre da África, facções que competem com aquelas apoiadas pelos Emirados. Da perspectiva emiradense, o Pacto de Meca é, portanto, claramente um desafio. O que é menos claro é como Abu Dhabi tentará contrapor-se a ele, reparando os laços com Riad ou se aproximando ainda mais de Israel. Neste momento, a segunda opção parece mais provável. O acordo também complica a relação da Arábia Saudita com a Índia. Riad certamente não tem intenção de abandonar seus estreitos laços econômicos e energéticos com Nova Delhi, mas compromissos formais com o Paquistão tornarão mais difícil para o reino manter-se neutro na próxima crise entre Índia e Paquistão. Ao mesmo tempo, a Índia desenvolveu parcerias estreitas com Israel e os Emirados Árabes Unidos e integra o projeto do corredor IMEC, destinado a conectar a Índia à Europa por meio do Golfo Pérsico e de Israel. O Pacto de Meca, portanto, aprofunda uma contradição já existente na estratégia indiana, entre suas relações crescentes com o Estado do Golfo de um lado e sua parceria estratégica com Israel e sua rivalidade com o Paquistão de outro. A posição do Egito talvez ilustre melhor os possíveis custos de aderir ao Pacto de Meca. O Cairo participou de uma série de consultas que precederam o acordo e foi amplamente apontado como um provável membro. Ao final, no entanto, não figurou entre os signatários iniciais. Isso não significa necessariamente que o Egito tenha descartado a adesão por completo. Ankara continua descrevendo o Egito como um parceiro natural e argumenta que sua adesão depende apenas da resolução de algumas questões técnicas. Na realidade, o problema é bem mais amplo. O Egito receia compromissos que possam arrastá-lo para conflitos de outros países. A Turquia compete com Israel e mantém divergências com Grécia e Chipre no Mediterrâneo Oriental. O Cairo também tem relações importantes com todos eles, ao mesmo tempo em que precisa preservar seu tratado de paz com Israel e o acesso contínuo à assistência norte-americana. As implicações mais complicadas, porém, dizem respeito ao Irã. Há anos, Teherã argumenta que a segurança do Oriente Médio deveria ser organizada pelos próprios países da região, seus Estados Unidos. No plano retórico, portanto, o Pacto de Meca parece validar parte do argumento de longa data do Irã. O problema é que Teherã imaginava um sistema de segurança regional que incluiria o próprio Irã. O Pacto de Meca, ao contrário, nasceu em parte como resposta a ataques iranianos e às ações de grupos apoiados pelo Irã. A reação oficial de Teherã foi cautelosa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagaei, disse que o Irã não tinha motivos para temer o pacto e argumentou que o acordo refletia uma mudança mais ampla no pensamento regional, uma disposição crescente dos estados do Oriente Médio de confiar em suas próprias capacidades. Ao mesmo tempo, ele ressaltou que os arranjos regionais de segurança deveriam ser inclusivos e identificar corretamente a origem da ameaça, que o Irã atribui a Israel. Outras vozes do sistema iraniano foram menos conciliadoras. Embraer Rezai, membro da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento, disse que o acordo era apenas um pacto de papel que não ofereceria segurança real à Arábia Saudita. As duas reações capturam o dilema de Teherã. O pacto reforça o diagnóstico de longa data do Irã de que as garantias de segurança norte-americanas estão enfraquecendo, mas, ao mesmo tempo, pode criar um novo desafio de segurança para o próprio Irã. O Pacto de Meca não significa que os Estados Unidos estejam desaparecendo do Oriente Médio. Tampouco deve ser entendido como uma OTAN islâmica. Seu real significado é o de mostrar Washington perdendo gradualmente seu papel quase exclusivo na Organização de Segurança Regional. O que está surgindo em seu lugar se parece mais com uma rede de arranjos sobrepostos, cada um com membros e níveis de comprometimento diferentes. Laços bilaterais com os Estados Unidos coexistirão com um pacto entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Ao lado deles surgirão coalizões menores e voltadas a missões específicas, para lidar com segurança marítima, defesa aérea e antimíssil, infraestrutura crítica, exercícios conjuntos e produção de armamentos. Esse modelo já começa a tomar forma. Em 30 de julho de 2026, Riad propôs a criação de uma coalizão marítima multinacional para proteger a navegação no Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb e no Golfo de Aden. A iniciativa recebeu o apoio de 14 governos, incluindo Turquia, Paquistão e Egito. Os estados da região, portanto, não precisam aceitar compromissos plenos de defesa mútua para participar de missões específicas que atendam a seus interesses. Essa é a lógica da Era das Potências Médias. A Arábia Saudita, Turquia e Paquistão não são potências globais, mas possuem recursos e ambição suficientes para construir suas próprias parcerias e moldar seu ambiente internacional.
cooperam com os Estados Unidos, onde isso lhes dá acesso à tecnologia, a armamentos e mercados ocidentais, ao mesmo tempo que desenvolve canais alternativos de cooperação. Seu objetivo é uma maior autonomia estratégica, a capacidade de escolher seus próprios parceiros, instrumentos e nível de envolvimento. Ainda assim, essa flexibilidade é também a maior fraqueza do modelo. Há apenas alguns anos, Turquia e Arábia Saudita estavam em lados opostos de conflitos desencadeados pela Primavera Árabe. Riad participou do bloqueio ao Catar, enquanto Ankara enviou tropas adicionais a Doha. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já lutaram juntos no Iêmen, mas hoje apoiam forças rivais no país. O Pacto de Meca não elimina essas contradições, e não há garantia de que os parceiros de hoje não se tornem os rivais de amanhã. Assim, ainda que essa aliança em particular possa se mostrar frágil, é provável que as forças por trás de acordos como o Pacto de Meca sejam muito mais duradouras e se fortaleçam ainda mais nos próximos anos. Acima de tudo, elas refletem a importância crescente das potências médias, a busca por maior autonomia estratégica e a confiança cada vez menor na eficácia das garantias de segurança norte-americanas.